E hoje nós vamos entrar numa nova série de mensagens que tem como tema tempo de frutificar. Tempo de frutificar. E nós vamos estar caminhando durante algumas semanas, falando sobre semeadura, falando sobre a terra fértil, falando também sobre a terra, que não é fértil, falando a respeito de raízes, do alicerce da igreja, de nós nos enraizarmos, de forma profunda, mas também de forma expansiva, para que não venha qualquer vento e venha nos derrubar, porque algumas vezes a gente, é uma árvore, coisa mais linda, mas qualquer ventinho que sopra derruba. Qualquer ventinho que sopra derruba. Vamos estar falando sobre o fruto, sobre qual o fruto que você tem dado, qual o sabor do fruto que as pessoas têm experimentado. Vamos estar falando sobre identidade, vamos estar falando sobre vários temas, para que eu e você, no final da série de mensagens, possamos estar aproveitando este tempo de frutificação, esse tempo frutífero, esse tempo de Deus, para nós frutificarmos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Também quero anunciar para vocês, já foi anunciado hoje pela manhã, que pela misericórdia, pela graça e pela bondade do Senhor, o tema da série de mensagens é muito propício a esse anúncio. Durante o final desse mês, começo do mês que vem, provavelmente nós estaremos inaugurando a mais nova congregação, o nosso mais novo filho, em Solidão, distrito de Mostardas. Já fechamos o prédio, tudo certo, e nós então temos 30 dias, demos 30 dias para o proprietário, para então arrumar o que precisa ser arrumado, para que nós possamos então ali na Solidão também frutificarmos, nos enraizarmos e ganharmos almas para Jesus, porque este é o propósito. Amém, queridos? Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 2, que diz assim: Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela também caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu derredor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras?
O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são exatamente como a semente que cai à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que nelas foi semeada. Outras, como a semente é lançada entre o terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada aos espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Que Deus possa ministrar o nosso coração, que Deus possa falar o coração da igreja. Eu quero dizer para vocês que é tempo de frutificar. A igreja, ela está num tempo de uma crescente de bênçãos sobre bênçãos, só que nós vemos que para que nós possamos frutificar, nada começa do fruto, e começa assim em um tempo de semeadura, como nós aqui em Tavares estamos semeando o cebolinho. Agora na verdade já na parte da muda, né? De mudarmos o cebolinho. Só que eu vejo que a gente precisa entender que a terra, ela precisa ser uma terra boa, porque a semente do qual Jesus estava falando é o próprio Cristo. A semente é o próprio Evangelho. A semente é o que Deus faz nas nossas vidas. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês de imediato é que a semente é uma semente boa. A semente é uma semente frutífera. Aquilo que Jesus traz à nossa atenção, aquilo que Ele chama a nossa atenção, não é a respeito da semente, mas é a respeito da terra. Então o tema da mensagem de hoje é o perigo da semente boa em terras ruins. O perigo da semente boa em terras ruins. Porque nós vemos que o Senhor, Ele, de uma forma fantástica, Ele traz essa parábola. E Ele traz essa parábola logo depois, né, de acontecerem alguns milagres, de acontecerem algumas maravilhas. Só que o que me chama a atenção é que quando Ele ensina para os seus discípulos, para os seus apóstolos, eu vejo que Deus, Ele deixa claro, através da vida de Jesus, que a preocupação não era a semente, não era com aquilo que Jesus estava fazendo, não era com o propósito de Jesus na terra, de anunciar as boas novas. A preocupação de Deus não era, né, com a obra de Cristo nessa parábola, mas era exatamente com o que nós iríamos fazer com aquilo que Cristo estaria nos alcançando. A questão de Jesus aqui é o que o ser humano faz quando então Jesus entra em cena. É o que o ser humano faz quando então Jesus alcança o favor, alcança a semente. Quando Jesus então alcança aquilo do qual nós estamos esperando durante algum tempo. Algumas vezes Jesus, Ele lança a semente e nós somos, como eu falei, temos dificuldade de entender que
somos uma terra, e agora aqui eu não posso dizer que somos uma terra fértil, porque nós estamos falando sobre as terras, e agora no final do culto você vai poder me dizer qual é a terra que você é. Porque se tem algo que eu tenho visto nos últimos dias é que Deus, Ele tem investido sobre as nossas vidas. Deus, Ele tem dado livramento. Deus, Ele tem operado milagres. Deus, Ele tem feito grandes coisas. Deus tem semeado bênção em cima de bênção sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. O que eu fico pensando é o que temos feito com isso. E como que Deus, Ele investe em nossas vidas, como que Deus semeia em nossas vidas. Algumas vezes Ele semeia através de milagres, através do Evangelho, através da conversão, de chamar a atenção, do apelo do pastor: aceitem Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Começou o tempo de frutificar. Já fica aí a dica para quem está nos assistindo na live: se convertam, aceitem Jesus, parem de perecer, sabe? Passem a viver, deixem de sobreviver. E como que Deus faz isso? Algumas vezes é através do Espírito Santo. Quando então o Espírito Santo traz à nossa memória, traz ao nosso coração algumas questões que precisam então ser semeadas ao nosso coração, e então ali quando semeadas, então elas possam germinar. Outras vezes o próprio Deus usa o discipulador nos HTs, usa o pastor na igreja, através da pregação, através do ensino, através do pastoreio. Outras vezes o próprio Deus usa os pais dando uma palavra direta aos filhos. Outras vezes usa as famílias da igreja, famílias ministrando a famílias. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que nem sempre, por mais que seja o pai falando ao filho, ou seja, o esposo falando à esposa, ou seja, a esposa falando ao esposo, nem sempre nós aceitamos de forma tranquila. E a maioria das vezes ainda questionamos para ver o como nós temos dificuldades de aceitarmos aquilo que Deus está fazendo. E então dizemos não. Ou se é entre família: agora tu está querendo ser o pastor aqui de casa, tá igual o pastor agora, tu quer ser mais crente que nós, e assim por diante. Ou então quando é o pastor, ou quando é o líder: mas é fácil falar, porque não é tu que está vivendo a minha vida. É exatamente por isso, eu não vivo a sua vida, porque eu tomei uma decisão há algum tempo atrás, de mudar de vida. E é esse o convite que eu estou fazendo para vocês há muito tempo: mudem de vida, que vocês também não vão viver mais essa vida. Amém? Aceitem Jesus, que também vocês não vão viver mais essa vida. Mas então nós vemos que Jesus, ele ministra, ele sempre dá um jeito de ministrar, ele sempre dá um jeito de lançar uma semente. A questão é que nós, algumas vezes, não deixamos essa semente germinar. Ou então facilitamos para que essa semente não germine. E a primeira terra que eu queria falar com vocês é a dificuldade de suportar. É a dificuldade que nós temos, sabe? De suportar tribulações. É a dificuldade que nós temos de permitir a permanência da semente no solo. É a dificuldade que nós temos, de enterrar a semente, de permitir, que a semente ela venha a ser ali então cuidada, zelada. E lá no versículo 4 diz que enquanto o semeador lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E a beira do caminho, vocês conhecem, a beira do caminho é onde todo mundo passa, é um
é um solo batido, é um solo que a gente sabe que ele fica mais firme, é um solo que tem dificuldade da penetração da semente, é um solo que não faz força nenhuma para que a semente ela seja introduzida. Por quê? Porque ela foi pisada durante muito tempo. Algumas vezes o nosso coração ele fica exatamente como essa terra à beira do caminho, porque nós vemos que as dificuldades do dia a dia, as dificuldades, os traumas, familiares, os traumas talvez na vida profissional, os traumas talvez na vida relacional, fazem com que nós venhamos a ficar endurecidos, não endurecidos de forma na essência, mas aquele, sabe, o cascudo, aquele que é cascudo, aquela pessoa que é uma casca, aquela pessoa que é uma casca, que você olha para ela é valente, ela é guerreira, ela não aceita nada, mas eu tenho certeza que se você introduzir o coração dela, é uma geleia, é uma gelatina. Só que o problema é que as tribulações, as dificuldades, a gente então, por não conseguir suportar, por não conseguir deixar germinar a semente que foi lançada, então nós ficamos uma presa fácil, para o maligno. Aqui a Bíblia fala Satanás, em Mateus vai dizer o maligno, que as aves são como um maligno que vem e pegam aquela semente, arrancam e devoram aquela semente, porque Satanás sabe que se a semente que o semeador tem lançado nessa terra germinar, essa semente é uma semente frutífera, é uma semente boa. E algumas vezes nós temos dificuldade de entender isso, que nós precisamos sim que essa terra seja arada, que essa terra passe, o trator arando, para que ela venha se tornar macia novamente. Só que o trator passar na terra dói, sabe, o tratamento da terra traz dor. Imagina só o seu coração sendo arado, Imagina a dor que não causaria isto. Mas nós então continuamos e decidimos permanecer como uma terra socada, uma terra fácil, para que o inimigo venha e tire toda a semente boa lançada. E como que eu vejo isso? Eu vejo isso domingo após domingo, quinta após quinta, culto após culto, HT após HT, reunião após reunião, que a gente lança semente, que Deus lança semente, que o semeador lança semente, que o próprio Espírito lança semente, que o discipulador lança sementes boas. Mas o problema é que você não se abre, e daí não tem como a semente germinar ali. Daí você está no HT e está ali, bem, saiu, tirou o pé para fora da igreja, o pé para fora do HT. O inimigo vai lá e saqueia a terra. Algumas vezes você só não é saqueado no HT ou na igreja porque tem um monte de segurança cuidando da terra, porque eu tenho um monte de pessoas cuidando da terra, do seu coração. Mas quando você sai de perto dessas pessoas, o inimigo vem e arranca essa semente da terra, e a terra fica seca, batida, cascuda, porque infelizmente nós achamos que não precisamos mudar. Nós achamos que eu sempre fui assim, eu me converti assim, Deus aceitou a minha personalidade dessa forma. Quero dar uma certeza a vocês: Deus, Ele aceitou realmente vocês como vocês são. Deus realmente aceitou vocês como vocês são, a personalidade de vocês. Deus, Ele ama vocês como vocês são.
Só que a semente, ela não fala somente de personalidade, mas ela fala de uma identidade. Deus, Ele quer que germine em você uma semente chamada Cristo, para que a árvore que brote em você seja chamada Cristo, para que os frutos que vocês venham dar sejam chamados Cristo. E é por isso que Satanás, ele faz força para que você seja envenenado com toda e qualquer raiz de amargura, para que você seja iludido com a frase: eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim, eu não vou mudar. Porque Deus ama todos, porque Deus é um só, e cada vez mais a terra continua sendo mais socada, mais firme, mais cascuda. A segunda terra que Deus fala conosco é a terra pedregosa, que é a terra sem profundidade. A terra sem profundidade também é uma terra ruim, assim como a terra da beira do caminho. Também é uma terra infrutífera, assim como a terra à beira do caminho. A Bíblia diz no versículos 5 e 6: parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Porque não tinham raiz. Algumas outras vezes, talvez o terreno, o nosso coração, a nossa vida, é como um terreno pedregoso. E vocês talvez já viram isso algumas vezes na igreja, ou algumas vezes em outras, em outras pessoas, ou até mesmo na sua vida, que é lançada uma semente boa, porque nós já sabemos que a semente, ela é boa, amém? E ela vem, ela germina, e ela vem, ela começa então a crescer, só que passa um espaço temporal pequenino, talvez isso dure nem 24 horas, então quando o sol vem, o Senhor diz que essa planta, ela seca, e ela é queimada. O que eu vejo é que, infelizmente, algumas vezes nós não temos somente a casca de dureza. Algumas vezes nós somos como uma rocha impenetrável. Tudo que o pastor fala é para o outro, e se for para mim, bate e volta, reflexo ainda, né? Além de ser pedra, rocha, ainda é reflexo, bate e volta. Deus, Ele não fala mais nada, porque nada me serve. Deus usa o João, o Pedro, o Ciclano, não serve. Coração endurecido, rocha. Algumas vezes Deus está querendo ministrar através do discipulador, não serve. Deus está querendo falar através do pastor, não serve. Mas sabe o que a rocha faz? A rocha faz exatamente como o texto diz. A pessoa que tem o coração endurecido, o coração como rocha, ela não dá, o reflexo na hora. O que ela faz? Ela deixa a semente ali, e a semente, ela é germinada, só que é aparente, sabe? É algo que parece, mas não é. Quando você olha no primeiro momento, uau, germinou, agora vai dar fruto. A pessoa só sai de perto de você, só sai de perto de Deus
vai para o sol, então ela é seca. A planta ela é seca. Sabe por quê? Porque ela não consegue encontrar nutrientes para lutar contra o sol. Ela não consegue aprofundar as suas raízes. Uma das terras que tem me chamado a atenção é as terras rasas, como rochas, sem profundidade. Tu olha, é uma bênção. Quando você olha a essência, é uma maldição. Tu olha, a pessoa só falta a auréola. Quando tu conhece a pessoa, meu Deus. É como a palavra diz: se a luz que habita em você são trevas, que tremenda trevas que são. Porque tu sabe enganar certinho. Tu sabe enganar certinho. Parece que é frutífera, mas na verdade não tem profundidade alguma. Lá no versículo 16 diz assim: outras sementes são lançadas em terrenos pedregosos, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, olha só, que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Quando surge alguma perseguição por causa da palavra, logo elas abandonam. É assim: olha, tu não pode fazer isso, está errado, vamos abandonar. Não, abandona. O líder não pode falar nada, o pastor não pode falar nada. A única coisa que o pastor pode fazer é orar quando precisam. Rocha, terreno pedregoso, qualquer coisa que seja contrário à sua própria vontade, sabe o que acontece? É queimada, é seca. Qualquer coisa a gente tenta fazer e virar de perna na cabeça, mas aí está tudo bem, até que a gente contraria. Não, está errado. A Bíblia diz que está errado e nós vamos permanecer com a Bíblia, nem que tenhamos que perder os amigos. Entre amigos e Bíblia, Bíblia. Amém? Amém? Bíblia. Por quê? Porque não adianta eu ganhar amigos e mentir para eles e fazer eles perder a salvação e depois o sangue deles ser cobrado de mim. Esse é o problema. Essa é a grande dificuldade que nós não entendemos. Solo pedregoso, rocha, não tem profundidade, não aceita tratamento, não aceita nutrientes, não permite que nada venha enraizar. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se a raiz começar a se aprofundar, ele vai transformar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida. E Satanás vai perder campo. E Jesus é o único que consegue transformar rocha em terra fértil. E ele sabe que essa semente, se começar a enraizar, começar a aprofundar um pouquinho só, ninguém mais segura ela. E Satanás sabe disso. É por isso que a gente fica ali, enrijecido, travado. Não quero, porque essa é a minha vida. Eu não quero porque ninguém vai mandar em mim. Eu não quero porque ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Isso aí é só até você ter a primeira queda. Quando tem a primeira queda, o que está
telefonema pro pastor é incrível. Pastor, vem me ajudar, pastor, isso. Tranquilo, 24 horas por dia, continua a mesma coisa. Estou aqui para isso, ajudar vocês. Mas quando está tudo bem, não, porque está tudo bem. Não quero. O problema é que a semente é boa, mas a terra é ruim. A semente é uma semente frutífera, mas a terra é rochosa, é pedregosa. É a terra que não deixa a semente germinar e então crescer e frutificar. Não é a semente o problema. A semente que tem sido lançada no coração de vocês, eu tenho certeza, não somente a que eu prego, mas a semente que tem sido lançada por essa igreja no coração dos membros, dos visitantes e daqueles que nos assistem e daqueles que nunca botaram os pés na igreja, mas a gente ora por eles. São sementes boas, que se vocês permitirem que elas venham germinar um pouquinho, essa semente muda a sua vida, porque já mudou a vida de muitas pessoas. Amém, queridos? A questão é que você está enrijecido, pedregoso, e não aceita repreensão de ninguém. O Senhor tem vindo com martelo para esmiuçar a penha, mas você não tem aceitado nem chegar perto desse Senhor. Sabe por quê? Porque você sabe que a pancada, assim como o trator passando parado é forte, a pancada do Senhor com o martelo é gigantesco. Amém, queridos? Glória a Deus. A terceira terra é a terra com espinho. E essa terra eu estava procurando um significado para ela e a primeira coisa que eu pensei, eu não deixo que a semente boa venha germinar ali, mas essa terra eu deixo que espinhos germinem ali. E eu comecei a pensar sobre aliança. Quais têm sido as alianças que vocês têm feito? Qual é o teu meio de relacionamento? Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? As pessoas que você anda te afastam de Deus ou te aproximam de Deus? As pessoas, as sementes que têm sido lançadas ali na sua terra, elas têm favorecido o solo? Têm hidratado o solo? Têm nutrido o solo? Ou têm crescido inso, espinhos, erva daninha, para que quando a semente boa ser lançada ali, seja sufocada? Quais têm sido as alianças que vocês têm feito? O ponto aqui é cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças, porque elas têm sido espinho e têm sufocado a semente de Deus na sua vida. Cuidado. Versículo 7, mesmo capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Algumas vezes a planta até cresce e está lá tentando se enraizar, só que a planta ela precisa respirar. Tem algumas alianças que não nos deixam respirar. Tem algumas alianças que fizemos que não nos deixam respirar. E não é por zelo, não é porque estão zelando por nós. Não. É porque infelizmente, são espinhos. Sabe qual é o problema do espinho? Eu estava pensando, porque a minha mãe amava a Roseta. Amava, ela tinha uma plantaçãozinha ali no corredor de quem entrava lá para casa. Sabe qual é o problema do espinho? É que o espinho ele dá uma flor. A Roseta não dá uma flor? E é bonita essa flor, né? É bonito, não é? Só que é espinho. Só que é espinho, Jardel.
Daí a gente olha para a roseta e a gente fala assim: ai meu Deus, coisa linda. Só que é espinho. Algumas vezes a gente se vislumbra com uma parte de algumas pessoas. E ao invés de a gente olhar a essência da pessoa, a gente olha só um frutinho ali, uma rosinha que ela dá. Só que não se esqueçam que flores não alimentam vocês. Rosas não alimentam vocês. Não se esqueçam que rosas, elas dão e elas murcham e secam. E o que fica na roseta? O que fica? O espinho. Cuide com quem você tem se aliançado. Cuide com quem você tem se aliançado. Quais são os frutos dessa pessoa? Mas frutos, né? Não blá blá blá. Frutos. Frutos. Porque é um tempo que Deus tem para nós preparado para frutificarmos. Frutificarmos. Só que infelizmente, algumas vezes o nosso coração está cheio de espinhos. Que a gente olha por causa, talvez, da raiz da amargura, por causa, talvez, que a gente, está perdido. A gente olha para o coração e fala assim: não, isso é papo. Eu fiz uma aliança lá e a pessoa que faz aliança com você, ela ministra com você, ela fala para você obedecer, ela fala para você ficar firme, ela fala para você ir na igreja, ela fala para você, ser leal, fiel, obediente, honroso. Ou a pessoa gera rebeldia no seu coração. A gente precisa cuidar disso. Quem tem entrado dentro da nossa casa, quem tem chegado perto de nós, com quem nós temos andado, com quem os nossos filhos têm andado, quem são as pessoas que têm se aproximado de nós. Porque algumas vezes a gente olha e fala assim: não, tá bem, tudo bem. Como é que tá? Tudo bem. Mas cada vez se afastando mais, cada vez sufocando mais o Evangelho, cada vez sufocando mais a permanência do fruto de Deus sobre a sua vida, cada vez, infelizmente, sufocando mais o teu ministério. Isso não pode ser de Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredito e sou capaz de sentar e ficar horas e horas discutindo com vocês sobre isso, porque eu não acredito. Eu não acredito. E vocês vão ter que ser bom para me convencer. Alianças, infelizmente, podem sufocar o fruto de Deus sobre a sua vida. Versículo 18 e 19 diz assim: outras ainda são como uma semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus. E isso torna ela infrutífera. A gente, algumas vezes, nós somos capazes de colocar tudo na frente do Senhor. Tudo. Tudo. Tem pessoas que colocam o casamento na frente do Senhor. Tem outras que colocam, o cônjuge na frente do Senhor. Tem outros que colocam os filhos na frente do Senhor. Tem outros que colocam o emprego na frente do Senhor. Tem outros que colocam a riqueza, como o texto está bem claro aqui dizendo, na frente do Senhor. Tem outras que colocam um tempo de lazer na frente do Senhor. Eu não estou falando para vocês não lutarem por isso, não correrem, correrem não, mas vocês almejarem conquistar coisas, almejarem. Só que o Senhor, Ele precisa ser o centro das suas vidas. Ele tem que estar na frente de tudo na sua vida. A gente tem um dilema, que a gente diz: quem vai à igreja, vocês estão envergonhados por causa da live?
pessoal da live, eles gritam geralmente, o pessoal da live. Eles estão envergonhados ou estão preocupados ainda procurando qual é a terra que eles estão ali, né? Mas isso me preocupou. Essa fraqueza do brado de Vitória me preocupou. Agora eu estou preocupado como pastor, vou ter que começar a arar a terra, vou ter que pegar o martelo e começar a quebrar a rocha, né? Vou ter que começar a podar os espinhos. Me preocupou. Mas a gente diz que quem vai à igreja vence. Só que uma das coisas que a gente precisa entender, e eu falei isso hoje de manhã, que é uma mentira do diabo para essa geração, principalmente para essa geração, é que eu posso cultuar Deus na minha casa. Não posso. É mentira, eu vou para o inferno. Os meus filhos vão para o inferno. Deus quer que você congregue, Deus quer que você procure uma igreja. Deus, o organismo vivo do Senhor na terra se chama igreja. Daí as pessoas olham para mim e falam assim, não, mas eu sou igreja. Claro, alguns até fui eu que ensinei. Mas você é a igreja participando de um corpo. Você sem corpo, sabe o que você é? Nada. Essa é a verdade. Nada. Não passa de pó. Você só é igreja se você estiver membrado no corpo. No corpo, é isso que a Bíblia diz. Agora, nunca vi tantas pessoas independentes. Não, porque eu sou independente, porque não sei o quê. Porque igrejas independentes. Pessoal, o plano de Deus nunca foi a sua independência. A gente vê agora filhos querendo a independência, né? Esposas, mulheres querendo a independência. Deus, Ele tem um propósito sobre a sua vida. E sempre teve. O propósito que Deus tem sobre a sua vida é dependência. 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 Você não foi criado para que você ande vagando sozinho no mundo. Até porque você não consegue nem decidir pela sua vida. Vai conseguir então decidir pela vida de outros? Óbvio que não. Agora o que nós precisamos entender é que quem é a igreja vence. Quem vai à igreja vence, sabe por quê? Porque se torna igreja. Porque o corpo ajuda na formação de uma igreja. Porque um lapida o outro, um ajuda o outro, um rega a terra do outro, um serve de trator, né, para arar a terra do outro, um serve de marreta para esmiuçar a rocha do outro, um serve de enxada, né, para arrancar os espinhos do solo do outro. Por isso que Paulo manda nós congregarmos, ter comunhão, viver em comunhão. Mas uma mentira tem sido lançada no coração dessa geração, que a gente pode fazer tudo em nossos lares, em nossa casa. Pessoal, não caiam nessa. Não caiam nessa. Quem tem colocado isso no seu coração é uma aliança perigosa e quer te levar à destruição. Amém? Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Venham à igreja. Venham à igreja. Façam parte da igreja. Procurem uma igreja. Amém? E assim, procurando uma igreja, vindo à igreja, vocês terão um pastor, um líder, pessoas que te amam, pessoas que vão crescer junto com você. Amém? Que vão ministrar com vocês, que vão pregar para vocês, que vão ser ministradas por vocês. Deus possa trazer ao seu coração isso. E por último, a gente fala sobre a boa terra. E daí eu quero dizer para vocês que todos nós queremos ser boa terra. E eu não vou fazer nenhum apelo hoje, não, e nenhum apelo motivacional para que você seja boa terra, para que você veja, eu quero ser boa terra. Não. Assim como a árvore, ela é conhecida pelos frutos, a boa terra também é conhecida pela semente germinando, pela germinação da semente. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que outra ainda caiu em boa terra, germinou. Olha só que fantástico. Germinou, cresceu e deu ainda boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. Lá
no final dessa parte, no versículo 20, diz assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ouvem a palavra e aceitam. O problema é que domingo após domingo a gente ouve a palavra, e é por isso que eu não vou fazer apelo nenhum. Se você não entendeu a palavra de hoje, vai estar lá no Facebook, vai estar lá no YouTube para você então, pegar e escutar. O problema não é ouvir. O problema é deixar ela germinar, a terra ter nutriente para que ela venha crescer, para que ela venha dar frutos e uma ótima colheita, porque outros vão ter que se alimentar dos seus frutos. Não é somente germinar e crescer, é germinar, crescer e dar frutos, e não somente dar frutos, mas uma boa colheita. Uma boa colheita. Uma boa colheita. Será que realmente somos boa terra? Será que realmente temos sido uma boa terra? Ou será que infelizmente a semente é que é muito boa, mas é que as terras são terríveis? São cascudas, rochosas, beira do caminho, cascudas, rochosas, ou cheio de erva daninha, cheio de inso, cheio de espinho, que nada do que é lançado lá produz. Nada do que é lançado lá produz. Sabe, eu me lembro que a Chayenne, ela tinha dificuldade de pregar, e ela tem ainda, mas não de pregar, porque ela prega todos os dias. Ela tem de falar em público. Só que isso era uma dificuldade que foi sendo quebrado. E assim, meu Deus, eu prefiro muito mais escutar ela pregando do que eu me ouvir pregando. Muito mais, assim, umas 20 vezes. Porque uma terra boa, ela não somente dá frutos, sabe, de qualquer jeito. Não, ela direciona os frutos. Ela direciona os frutos. Uma terra boa, ela não dá o fruto para alimentar alguns. Se nessa terra tem 1000 moradores, então essa terra, ela dá fruto para alimentar os 1000 moradores. O que nós precisamos entender é que a semente que o Senhor está lançando sobre nós é uma semente capaz de produzir em cada um de nós não somente uma árvore, mas um bosque para alimentar uma região, um estado e uma nação. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não cremos nisso. O problema é que tem faltado fé para isso. Sabe qual é o problema? É que nós até escutamos a palavra, mas nós não aceitamos ela. Nós não aceitamos a palavra que tem sido pregada, anunciada, falada, exposta, e algumas vezes, principalmente quando é eu pregando, que eu sei que de vez em quando eu sou até meio chato demais, imposta sobre a nossa vida. João capítulo 15. Não vou dar spoiler, da próxima mensagem. Só vou dar uma pegadinha aqui, porque o Senhor chamou não é dessa. Vai ser de alguma, mas não é dessa. Fiquem tranquilos. Eu sou a videira, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muitos frutos. Muitos frutos. A semente, ela, além de germinar, ela precisa permanecer.
além de germinar, ela precisa ter permanência. Algumas vezes a gente dá fruto por 1 ano, outras por 2 anos, outras por 3 anos. E daqui a pouquinho a laranjeira secou, não dá mais fruto. Algumas vezes 1 ano a gente está voando em Deus, no outro, meu Deus do céu. Algumas vezes tem um tempo da nossa vida que nós estamos cheios de Deus, e todo mundo que vem perto de nós se alimenta de Cristo. Mas daqui a pouquinho a pessoa, quando chega perto de nós, já começa misericórdia, misericórdia, misericórdia. Algumas vezes, alguns anos, alguns dias, nós estamos então radiantes e frutificando direto. As pessoas têm prazer de estar conosco. Agora tem tempos da nossa vida que a gente está tão infrutífero que as pessoas se afastam de nós, que as pessoas nos recusam, porque o fruto que a gente tem dado é um fruto estragado, quando ainda tem fruto, porque algumas vezes nada de fruto, seco, queimou. Eu vou parar, senão eu vou dar spoiler da próxima mensagem. Amém, queridos? Glória a Deus. O que eu quero dizer para vocês, para tentar trazer para vocês a conclusão da mensagem de hoje. João capítulo 14, versículo 12 e 13. Daí você vê qual é o fruto que você tem dado, ou qual é a terra que você tem sido. Versículo 13 e 14 diz assim: eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, a gente olha, a gente fica imaginando, né? E daí tem um outro texto, vou parar, senão eu vou ficar pregando para vocês a noite toda. Mas tem um outro texto que diz que sabe, quando Cristo é gerado em nós, quando nós somos gerados em Cristo, quando a terra é boa e a semente é geminada, e então começa a aprofundar suas raízes, e expandir as suas raízes, então a árvore começa a crescer, sabe, começa a dar folhas lindas, começa então a nascer o fruto, e não é um fruto, mas é muitos frutos, como está escrito ali. Só que a questão é que Jesus, ele deixa muito claro que se somos então uma terra boa, nós não faremos somente as coisas que Jesus tem feito, mas faremos ainda coisas maiores do que aquele fez. É por isso que nós temos que cuidar. O que tem sido gerado na nossa terra? O que tem sido gerado no seu coração? O que tem sido gerado no seu coração? A irmã de Nosvânia ontem ministrando, e citei ela 3 vezes, já plagiei ela 3 vezes, mas não dá nada, fui ministrado por ela, né? Ela disse que durante 12 anos ela estava afastada do Senhor durante 12 anos, e ela achava que o problema era sempre no outro, porque era no pastor o problema, porque era as indiretas do pastor, porque era as indiretas. Ainda bem que você sabe que eu não sei dar indireta, é só direta, pum, 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 é direta, né? Eu nem sei fazer isso, né? Se eu quiser falar com você, eu chamo você e falo, não tem problema nenhum. Mas o que vai acontecer é você não aceitar, mas eu vou ter falado pelo menos, e você vai me falar, e depois nós vamos se beijar, abraçar, e vamos orar junto, e vai estar tudo resolvido, e pelo menos você tem uma chance de ser curado, e eu tenho outra chance de ser curado. Amém? Daí ela falou que ela achava que sempre era a vida dos outros, o problema não era ela, era sempre os outros, sempre os outros. Até que um dia Deus ministrou com ela, que o problema estava na terrinha, o problema estava nela, o problema estava nela. O problema é que a gente sempre encontra o problema nos outros. É o que eu falei que é parar de citar, né? Mas é o que Mateus diz, né? A gente ama ver o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave.
nos cegando. E ainda nos cegando, e nós, como estamos cegos, queremos se agarrar nos outros e derrubar os outros. Amém? Então que você possa pensar nisso. E que você possa descobrir qual é a sua terra. Pastor, mas e se eu descobrir que a minha terra é cheia de espinho? Depois a gente conversa e a gente vai tratar isso. Até o final a gente vai frutificar, porque o tema da série de mensagens é tempo de frutificar, não é tempo de matar ninguém. É tempo de frutificar. E a nossa igreja vai frutificar, como já tem frutificado. Amém? Deus operar grandes milagres e grandes maravilhas sobre a vida da igreja. A questão é, se for, cascuda, a gente vai ter que chamar o trator com o disco de arado. Se for pedregoso, a gente vai ter que chamar o João Marreta, Joãozinho, ele tem uma marreta boa lá uma sexta-feira, Se for, mas viu como a gente vai dar um jeito, Se for o espinho, a gente pega a enxada e arranca os espinhos tudo. Botamos um veneno bem forte e depois a gente nutre a terra novamente. Mas a ideia é, quando acabar a série de mensagens, você ser uma terra boa para produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche seus olhos. Se coloque diante de Deus, sabe? Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Se você ainda não sabe qual é a terra, pergunte para Deus. Fale com Deus. Se talvez sejam os espinhos, as alianças, talvez seja pedregoso, os preconceitos já estabelecidos. Tranquei a porta. Oh Deus. Abri meu coração. Oh Deus. Aleluia, minhas raízes. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Gotas de oh Deus, oh Deus. Senhor, não quero que é tempo de frutificarmos, Pai. É tempo de frutificarmos. É tempo da tua igreja avançar. É tempo das famílias avançar. É tempo de os HTs avançarem, Senhor. É tempo dos teus filhos avançarem e frutificarem. Ah, Deus, mas para isso nós precisamos preparar a terra. Para isso nós necessitamos preparar a terra, Pai. Nós já sabemos, meu Deus, que a semente é boa, mas a terra precisa ser boa. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Que o Senhor não ache em nós um desperdício para a tua palavra. Que o Senhor não ache em nós um desperdício para a tua semente. Perdoa-nos. Ah, Deus. Ah, Deus, transforma-nos, Pai. Que nós não venhamos a ser a terra na beira do caminho. Transforma-nos, Pai. Que nós não venhamos a ser cascudos. Transforma-nos, ó Pai. Não deixe que Satanás venha e retire a semente que tem sido lançado, Senhor meu Deus, no solo. Ah, Deus. Se é, Senhor meu Deus, o nosso coração pedregoso, rochoso, Deus, eu quero te pedir, Deus querido, que o Senhor venha, Pai amado, a quebrantar os nossos corações. Que o Senhor venha com o martelo que esmiuça a penha, e que o Senhor venha quebrar, Senhor meu Deus, os nossos preconceitos, aquilo que tem impedido de o Senhor aprofundar a sua semente dentro de nós, ó Pai amado. Nós te pedimos, transforma-nos, transforma-nos. Ah, Deus.
Se a terra tem sido, Pai, espinhosa, tem sido uma terra cheia de espinhos, Pai, com alianças mal feitas, Pai amado, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha afastar estas alianças dos teus filhos. Se o Senhor não convertê-las, afaste-as, arranque-as, que essas alianças, elas sejam quebradas. Nos ajude a quebrar essas alianças, porque é muito melhor estar em Ti, Pai amado, do que estar no mundo. É muito melhor estar perto do Senhor do que estar, meu Deus, nos perdendo. Ah, Deus, transforma, arranca os espinhos, Pai. Arranca os espinhos que tem sufocado, Pai. Arranca os espinhos que tem sufocado, Pai. Arranca os espinhos que tem sufocado. Arranca as alianças que tem sufocado a tua semente. Ah, Deus, eu oro, Pai, porque talvez tenha alguns corações, Pai, que são, Senhor meu Deus, como a beira do caminho, são como pedregosos e são cheios de espinhos. Talvez tem coração que está minado, Senhor meu Deus, de coisas, Pai, que fazem, Senhor meu Deus, com que a semente nunca germine, Pai. Que agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja seja liberta, em nome de Jesus Cristo. Que o diabo bata em retirada, que Satanás bata em retirada. Senhor Jesus, eu te peço que toda edificação do diabo que possa impedir, Senhor meu Deus, que a semente ela venha germinar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora, em nome de Jesus, quebrada. Ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, te manifesta, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer de nós uma terra fértil, uma terra fértil, uma terra fértil, Pai, uma terra fértil, uma terra fértil, uma terra fértil, uma terra fértil, Pai, uma terra fértil, uma terra fértil, Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós temos uma profecia sobre a nossa igreja. Ah, Deus, é tempo de frutificarmos. Então nós precisamos, Pai, arrumar a terra. Nós precisamos nutrir a terra. Nós precisamos, Pai. Ah, Deus, nós precisamos, Pai, transformar a terra com dificuldades em terra fértil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja bendito, que você deixe, sabe? Deixa Deus tratar, deixa Deus agir, sabe? Deixa Deus trabalhar, porque João 15 vai dizer que Ele é o agricultor. Ele é o agricultor. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele preparar a terra. Deixa Ele preparar a terra. Deixa Ele preparar a terra. Amém, queridos. Estenda a mão para o céu e diga comigo a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.